Álvaro escuta Ed e Nélida falando sobre a prisão de Adela. Ed diz a Álvaro que graças à adorada esposinha dele, Adela está na prisão. Samantha diz a Oscar que precisa engravidar. Ela tem que ter um bebê para competir com o de Ângela, pois será a única maneira de ter Álvaro controlado. Álvaro chega ao Ministério Público. Diz a Ângela que já soube do que Samantha fez à mãe dela. Pede desculpas, mas diz que não sabia de nada. Mau caráter, Álvaro coloca em ação a ideia que Salma lhe deu. Ele diz a Ângela que conseguiu uma reunião para ela com um importante funcionário da saúde e ela terá a chance de abrir a clínica em Real do Mar. Ângela diz para ele não brincar com isso, pois sabe como é importante para ela. Álvaro jura que é verdade. Leonardo se aproxima de Ângela e pergunta se Álvaro está incomodando. Ângela diz que não. Álvaro diz a Ângela que depois eles conversam e vai embora. Álvaro fala com Nestor e diz que já vão armar a primeira operação para transferir o dinheiro. O advogado da assistência social vai até a vila. Uma vizinha diz a ele que Ângela foi embora da cidade e que Ed e ela não são um casal, não vivem juntos, pois ele não gosta de mulheres. O advogado diz que mentir para as autoridades é muito grave e pede para a mulher dizer para a Ângela que ela vai ter que esclarecer tudo aquilo e dá como certo que vão lhe negar a adoção da menina. Leonardo chega em casa e Salma, cheia de ódio, diz que ele já nem se preocupa em esconder que o veem com Ângela. Leonardo diz que é ela quem está escondendo as coisas e agora mesmo eles vão esclarecer tudo. Ângela entra e Leonardo pede que, por favor, ela repita o que disse para ele. Salma pergunta que mentiras Ângela foi dizer para o seu marido. Ângela diz, a verdade, que você pagou pela liberdade do Leonardo com uma condição, que eu renunciasse para sempre, para que você ficasse com ele. Cínica, Salma nega tudo para Leonardo e diz que Ângela está inventando aquilo para terminar com o casamento deles. Ângela diz que não está inventando nada e ela até imprimiu um convite de casamento falso para que ela não pudesse chegar ao seu casamento. Leonardo pergunta se aquilo é verdade. Salma responde que sim e diz que se uniu com Álvaro para enganar Ângela porque sabia que ela ia querer arruinar o casamento deles, mas nega veemente que tem usado o caso do ciclista para separá-los. Salma diz que Ângela é uma oportunista e agora que está acabando a sua sorte com os Vega, acredita que Leonardo é a sua melhor opção. Ângela diz a Leonardo que se ele quiser acreditar em todas as mentiras de Salma, é problema dele. Ela já cumpriu em lhe dizer a verdade e vai embora. Salma pergunta se Leonardo vai correr atrás de Ângela e diz que já está farta de implorar a ele. Pablo pede Luz em casamento. Clarinha conta para Dário sobre a conversa que teve com Samantha e diz que ela não vai deixá-los em paz. Dário diz que eles têm que parar Samantha e Álvaro e sabe como fazer isso. Luz aceita se casar com Pablo. Leonardo diz a Salma que sente que não pode confiar nela, ainda mais depois de tudo que Ângela lhe disse. Salma continua negando tudo e diz que é uma armadilha daquela mulherzinha. Leonardo diz que Ângela nunca cairia tão baixo, mas ele vai chegar ao fundo de tudo e enquanto isso eles vão dormir em quartos separados. Ângela volta para a vila e a vizinha conta para ela sobre a conversa que teve com o advogado da assistência social. Pablo diz a Guigo que ama muito a mãe dele e a ele também. Guigo diz que Pablo pode se casar com sua mãe. Ângela conversa com Ed e Estrelinha a respeito da visita do assistente social. Ed diz que o preocupa que queiram lhes negar a adoção. Estrelinha fica com medo de ter que voltar para o orfanato, mas Ângela e Ed dizem que não vão deixá-la. Ângela diz a Ed que enfrentou Salma diante de Leonardo, mas ela negou tudo. No dia seguinte, Valdomiro informa a Félix que ele está oficialmente divorciado. Enfurecido, Félix, mais feio do que cão chupando manga, grita que Luz vai pagar, que aquilo vai custar caro. Adela conta para Ângela que Geraldo disse que gosta dela, que lhe confessou o seu amor. Flávia está conversando com Júlio. Ele está a ponto de lhe contar sobre o passado de Mirtes, mas, nesse instante, Duarte os interrompe, pedindo a ajuda de Flávia, pois sente que as suas pernas estão lhe faltando. Flávia diz que vai conseguir uma cadeira de rodas para ele. Duarte diz que não, pede para Flávia não humilhá-lo daquela maneira e que não deixe que o vejam assim. Sozinhas,
Salma volta a ameaçar Ângela e diz que vai fazer tudo para que Leonardo perca sua licença médica e não vai lhe restar mais nada do que se consolar com a sua esposa, ou seja, com ela. Salma diz que de nada serviu Ângela contar tudo, pois não pode provar absolutamente nada. Ângela diz que Leonardo tinha que saber com o tipo de mulher que se casou e que a verdade vai sair à luz, ela vai ver. Ângela diz: pobre Léo, não lhe resta nada mais do que o remédio se esforçar para acreditar em sua esposa, porque ele é um homem decente. Leonardo discute com Álvaro por ter ajudado Salma a impedir que Ângela chegasse ao seu casamento. Álvaro diz que agora Leonardo sabe o que é estar do outro lado, querer a Ângela e estar casado com outra. Nojento, rato imundo, Álvaro diz para Leonardo se lembrar de que ele sempre vai ser o primeiro homem na vida de Ângela e o pai do filho dela, ainda que ele doa. Furioso, Leonardo diz que Álvaro é um imbecil e ele sai no braço. Ed vê e vai correndo chamar Ângela. Ed e Ângela chegam e separam Leonardo e Álvaro. Júlio se aproxima, pede para eles se tranquilizarem e diz que estão em um hospital. Álvaro diz a Leonardo que aquilo não vai ficar assim. Leonardo diz que ele pode ter certeza daquilo. Nancy conversa com Abel sobre ter filhos, mas ele se esquiva do assunto, fazendo brincadeiras. Salma pergunta a Álvaro se ele e Leonardo brigaram por Ângela. Álvaro diz que sim e que foi o maridinho dela quem começou. Querendo afastar Ângela de Leonardo a todo custo, Salma pergunta a Álvaro por que eles não fazem o que ela lhe propôs. Álvaro diz que vai se encarregar de tudo, que vai resolver as coisas ao seu modo e pede só para ela entreter o imbecil do seu marido, porque ele não responderá se Leonardo continuar rondando Ângela. Álvaro diz a Salma que vai realizar o sonho de Ângela e garante que ela logo estará de volta à Real do Mar. Geraldo repreende Leonardo e Álvaro duramente por terem brigado no hospital novamente. Guigo fica muito feliz quando o pai chega para vê-lo e diz que pensou que ele não o amava. Félix diz que Guigo é o mais importante para ele e finge estar deprimido por Luz ter se divorciado dele. Félix diz a Guigo que por culpa da mãe dele a família se destruiu para sempre. Guigo diz ao pai que ainda que a mãe ou ele tenham outra família, eles podem continuar se vendo e acaba falando que a mãe vai se casar com Pablo. Félix diz que Guigo tem que impedir aquilo, porque a mãe dele está cometendo um pecado. Guigo diz que não, porque ele trata sua mãe mal. Ela tem o direito de ser feliz e Pablo é uma boa pessoa. Félix dá um murro no travesseiro, diz que Guigo é um traidor, não merece ser seu filho e além de ser um nojento aleijado, é um covarde. Lu chega nesse momento e pergunta como Félix se atreve a dizer isso ao filho dela. Félix diz que Luz é uma traidora e começa a bater nela. Desesperado, Guigo grita por ajuda. Dário e Galegos tiram Félix de perto de Luz. Leonardo pede para o inspetor Benjamin investigar sobre o caso do ciclista e conta toda a história envolvendo Ângela e Salma. Benjamin diz a Leonardo que Mirtz negou que conhecia Aníbal Trevino, mas a verdade é que eles se conheciam muito bem. Benjamin diz a Leonardo que Mirtz e Aníbal estiveram no apartamento dele no dia e próximo da hora em que o pai dele morreu. Leonardo fica chocado. Ângela apoia a Luz e diz que ela tem que contar para Nancy o que Félix fez. Samantha não sai do pé de Dário. Diz que a ela ele não vai rejeitar e ameaça convencer as enfermeiras a denunciá-lo por assédio se não reatarem o caso. Dário diz a Samantha que mudou e não vai se prestar aos jogos dela. Samantha diz que é a última vez que implora e manda ele aguentar as consequências. Dário tem um plano. Diz para ela esperar e que à noite a espera em seu apartamento. Agradeço por terem acompanhado mais um resumo do capítulo da novela Contigo Sim. E não se esqueçam de deixar o seu like se gostar do vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês.